Fala galera, Silas Fernandes aqui falando em mais um episódio do Despluga Podcast. Então vem chegando, curta, comente, compartilhe e não se esqueça. Se inscreva no nosso canal, não custa nada, vai lá, senta o dedo, curte, compartilhe com geral, porque é de suma importância a sua inscrição para fazer com que cada episódio aqui, tudo aquilo que é falado aqui sobre essa mesa, os convidados sempre trazem aqui histórias de vida, testemunhos de vida e muitos insights que pode também trazer grandes valores a cada um de vocês. E hoje é um episódio especial, porque hoje nós estamos aqui com nada mais, nada menos que o idealizador aqui do espaço Despluga Podcast e também deste podcast que eu estou apresentando, tendo essa honra. Estou até um pouco nervoso em apresentar ele, mas estou aqui diretamente de Portugal, meu amigo Euclides Arruda. Euclides, seja bem-vindo, fala aí com o nosso público. Cara, um prazer estar aqui no Despluga, né? Muito bom, vamos trocar uma ideia aí sobre todos os assuntos que forem importantes e vamos que vamos. Prazer estar aqui, falar com você. Obrigado por me chamar para essa entrevista. Gente, não poderia deixar, né? O cara que pensou em toda essa estrutura, que pensou, né, no podcast, Despluga Podcast, eu tinha que fazer essa entrevista. Eu quero começar, inclusive, o que significa o Despluga, Euclides? Então, Despluga começou da ideia de desplugar-se, né? Porque se a gente pensar, todo mundo vive hoje em bolhas, né? Sim. Cada um tem uma bolha tal, bolha, vive conectado o tempo todo. Ou está conectado no celular, ou está conectado em alguma coisa, em alguma rede. O tempo todo a pessoa está conectada. A ideia do desplugar-se é que você não consegue ter nenhum conteúdo, você não consegue colocar nada em um copo cheio. Sim. O copo, para receber alguma coisa nova, para receber um conteúdo novo, para receber alguma coisa nova, ele precisa estar vazio. Sim. Então a ideia do desplugar-se é isso. Tirar a tomada realmente, sair da bolha, desconectar. E aí você vai ter espaço no seu ser, no seu... Né, hoje estamos falando sobre energia aqui, né? Você vai ter espaço na sua vida para você se plugar ao que realmente interessa. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é desplugar-se das bolhas, desplugar-se desses conteúdos que são o tempo todo, né? Antigamente a gente falava muito da TV, né? Sim. As pessoas ficavam conectadas na TV, na novela, aquilo era o assunto da semana, aquilo viciava. Hoje as pessoas estão mais plugadas ainda, Sim. porque elas estão plugadas na rede social, elas estão plugadas em alguma coisa que faz parte do seu movimento, do seu grupo. E então, para que a pessoa possa receber alguma coisa boa, nova, especial, primeira coisa, despluga-se. Show de bola. E qual é a sua fonte assim, de inspiração? O que faz o Euclides todo dia pensar nas possibilidades, né, de que cada conteúdo aqui do Despluga possa alcançar e trazer de fato valores às pessoas que acompanham o canal? Quando a gente começou a trabalhar no Despluga, os primeiros convidados, quando a gente foi fazer o mapa mental, idealizar as pessoas que a gente queria entrevistar, queriam participar do Despluga, eu recebi muitos conselhos. Um deles é: niche o seu podcast. Por quê? Porque os nichos realmente são importantes. Sim. E eu vejo que muitas pessoas fazem conteúdos, aqui mesmo no estúdio, né, do Despluga, conteúdos nichados, né? É o nicho do Uber, é o nicho do universo, né? Das pessoas que curtem ayahuasca, condomínio, turismo, né? Então, são nichos legais. O nicho artístico, o nicho musical, né? E eu pensei, cara, eu acho que não vou nichar, porque eu tenho mais possibilidades. Mas é um risco, né? Porque se você não nicha, quem vai ver o seu conteúdo, né? E ele começou a se nichar automaticamente, naturalmente, né? Sim. Tem até uma música que fala: deixe acontecer naturalmente, né? Sim. Então eu deixei acontecer naturalmente.
E aí a gente chamou um político, a gente chamou um músico, chamou um artista, e aí um psicólogo, um policial, alguém do Ministério Público, alguém que era um pastor, alguém que era um cantor evangélico. E aí começou, e as pessoas, que legal, tem um conteúdo legal. E aí as pessoas começaram a vir para o Despluga por conta do conteúdo, porque é um conteúdo, embora não seja nichado, mas é um conteúdo interessante. A gente tem sempre um papo cabeça muito, muito legal e muito interessante aqui no programa. É um assunto, de fato, assim, são assuntos cabeças, como você acabou de falar, que alcança diversos públicos, né? Você já entrevistou até Miss aqui, né? Sim. Você entrevistou Miss Brasília veio aqui, depois o Mister Brasília também esteve aqui. Então, assim, acaba alcançando vários nichos e as pessoas acompanhando sempre o Despluga. Você pode ver, os podcasts mais famosos hoje, eles não são nichados. Se você verdade. pegar o Flow, né, que é o mais queridinho da galera aí. Inteligência Limitada. Inteligência Limitada. Ele não é nichado. Ele entrevista político, ele entrevista padre, ele entrevista pastor, rabino e por aí vai. Ele não tem um nicho. E essa é a ideia do Despluga também. A gente não quer ter um nicho. A gente quer... A gente abre as portas para todos os nichos e para todos os conteúdos, para todas as pessoas que têm alguma coisa a dizer. Pessoas que têm alguma coisa a dizer, né? Sim. Você sempre gostou da comunicação? Meu sonho de infância era ser cantor profissional, né? Sério? Sério. Eu queria ser cantor profissional. Quando eu era criança, o cantor que estava em voga, né, que era o cara que encantava multidões, era o Roberto Carlos, né? Sim. E eu ouvia muito aquilo na rádio, né? E aquilo, eu era apaixonado por aquilo, né? Aquela música, aquele... E eu morava numa cidade do interior que a igreja católica, né, tocava o sininho, né, para chamar os fiéis para a missa das 7. Sim. Mas, tipo, 1 hora, 2 horas antes de tocar o sino, o padre da paróquia tocava o Roberto Carlos. Sério? Nos alto-falantes da igreja. Então a cidade ficava ouvindo. Era uma... Eu não tinha rádio, eu não tinha vitrola, não tinha nada. Então a música que eu ouvia era a música que vinha dos alto-falantes da igreja. E por incrível que pareça, era a música do Roberto Carlos. Sim. Eu conheci o Roberto Carlos por meio da igreja católica. Porque ele também teve sempre uma ligação, né? Depois eu vim saber, né, que ele sempre teve uma conexão muito forte com a igreja católica. Ele fez algumas músicas cristãs, né? Então, essa ligação dele fez com que o padre tocasse uma música que me influenciou. Mas eu não consegui ser cantor. Eu descobri isso quando eu fui para a igreja evangélica, né? Aí, quando eu cheguei na igreja evangélica, eu tentei cantar. E lá é um nicho, falando de nicho, né? É um grupo especializado, porque as pessoas da igreja realmente entendem muito de música. E eu não consegui ser cantor porque tentei até, né? Mas o pessoal do Ministério do Louvor, olha, você canta bem, tal, mas vamos deixar, tenta auxiliar a igreja em outra coisa e tal, porque não vai dar para cantar, não. Eu tentei algumas vezes, né? Mas eu tenho muita dificuldade com o tempo, né? Sim. De música, né? E até hoje eu tenho dificuldade. Toco alguma coisa no violão, já. Você arranha ali no violão? Arranho. Eu conheço toda a parte teórica, né? Legal. Eu sei como tocar, o que fazer para tocar, né? Eu consigo tirar uma música de ouvido, né? Já, né? Agora eu tô meio desafinado, desacostumado, que já faz dias que eu não pego no violão. Eu pego todo dia no violão. Legal. Então, voltando ao assunto, né? Então eu comecei a ir pro lado da palavra, né? Porque alguém me disse um dia, numa vigília, que eu tinha o dom da palavra. Então eu vou para esse caminho. É isso que você tem. É isso que você sabe falar. Então eu abandonei a ideia de ser cantor com muita tristeza, mas não perdi a admiração por aquelas pessoas que cantam, pelas pessoas pelos cantores, né? Eu sou um apaixonado por música, né? Sim. Mas então é isso, né? E que estilo musical, mais ou menos, você gosta de ouvir? Eu sou bem eclético, né, cara? Eu gosto, sim, sou eclético. Eu gosto de música, principalmente pop rock, né? Você gosta? Gosto de rock balada. Eu não gosto de metal, né? Não gosto de funk, essas músicas, não, né? Sim. Gosto de pop rock, música romântica.
música que tenha letras. É isso que eu ia perguntar. Quais são os elementos de uma música que chama a sua atenção? A composição, a profundidade da letra e a melodia. Não tem como, cara. Existem músicas que não fazem sucesso, mas tem traz uma mensagem, né? Os grandes mestres, né? Os grandes compositores e cantores, eles não... A ideia que eu tenho, né? É que eles não criam assim do nada. Eles sempre se inspiram em alguma coisa, né? Sim. E tem uma música... Vou dar um exemplo, né? Tem uma música do Guns, né? Guns N' Roses. November Rain. Tem uma melodia linda, um solo de guitarra que o Slash faz, que eu acho fantástico, né? Tem outros solos do Slash que eu gosto, né? Mas esse realmente é um solo bacana, e eu acho que ela já foi inspirada em outra banda de rock, né, mais antiga, né, que é até uma banda meio anticristã, mas tem uma música balada muito conhecida, né? Não vou falar o nome dela aqui não. Ela tem alguma coisa a ver com o inferno, mas é uma balada muito conhecida. E o November Rain, que é uma balada, um pop rock, uma balada bem forte, né? Tem uma introdução grande, né? no piano, e depois o solo do Slash. É o estilo de música que eu gosto. Então eu gosto de Beatles, gosto de Guns N' Roses, de Paul McCartney, e por aí vai. Agora, falando em relação a cantores, a musicalidade brasileira, quais são suas referências? Você acha... Eu vou fazer uma pergunta polêmica aqui pro Euclides. Essa vai ter cortes. Como que você vê a evolução da música brasileira? Você acha que os compositores estão pecando ao compor? Ou você acha que faz parte dessa questão da evolução, até mesmo tecnológica e tudo? Como você vê a música hoje no Brasil em relação a quando você se inspirou, né, com a música de Roberto Carlos lá naquele tempo? Na igrejinha. Então, não é que a criatividade está bem baixa, né? Assim, sim. A pobreza musical, ela é evidente, né? Hoje, o que se salva é um pouco do pagode, né? O pagode se salva porque as músicas tem uma letra, né? E tem uma musicalidade marcante do próprio pagode, então ele se salva. A música romântica foi deixada de lado praticamente, né? Não tem mais aquelas baladas. Praticamente não existe mais isso, né? Hoje o que a gente se alimenta de fora, né? Green Day, estou falando de bandas antigas, né? Deixa eu falar da banda nova aqui. Tem um menino que canta muito bem. Dessa nova geração dessa agora? Nova geração. Thiago York? Seria o Thiago York? Ed Sheeran. Ed Sheeran. A menina também, aquela senhora, né? Cantora. Eu não lembro de nomes, né? Sim. Mas sim, tem uma geração boa, mas todas não brasileiros, né? Não brasileiros, né? O Ed Sheeran, né? São músicos que você, poxa, né? Eu gosto de Green Day, eu falei de Green Day 2 vezes, né? Mas não era Green Day que eu ia falar o... Você escuta mais músicas internacionais, então, né? Você não é muito de escutar Não, eu gosto de música, mas as músicas que eu escuto, a Mari até me critica que eu tenho um pendrive lá no meu... Aí não virou mais pendrive, agora é a música, né, na mídia social. A minha playlist lá é músicas antigas, são músicas antigas. Sim. 90%. E o rock, aí eu chego, o meu filho, a gente tá junto agora esses dias, né, que eu tô ficando na casa dele. E a gente sai todo dia, música que toca na playlist dele é só música antiga, brasileira, muitas brasileiras, mas antiga. Eu tô falando de Green Day porque que eu ouvi nos últimos dias aqui. Eu perguntei, você ainda gosta de Green Day? Ele falou, eu sempre gostei, gosto, você vai vir no show aqui agora, eu quero ir no show deles e tal. Então, assim, esse pop rock, ele existe, mas existe mais, né, em outras línguas. No Brasil, assim, a gente tá bem pobre mesmo, né? Você vê
sucesso que a gente tem. É música, não tem aquela música que você fala, essa música é para ficar. Se é uma música de 10 anos, está tocando hoje, você fala, poxa, a música 10, 20 anos está tocando, 30 anos está tocando, né? E aí hoje realmente a gente não consegue esse tipo de música. Não, e o Brasil sempre teve grandes referências na música, né? E hoje, por exemplo, eu não consigo ver alguém que tipo substituiu o Tim Maia, uma Elis Regina, o Legião Urbana e tantas outras. Não fala né? Legião Urbana, que eu sou apaixonado por Legião. Você gosta de Legião? Eu descobri o Legião Urbana. Meu irmão fala que eu descobri o Legião Urbana. Eu tenho um irmão que ele é meu irmão mais velho. A gente estava um dia conversando, há muitos anos, assim que o Legião Urbana lançou o primeiro disco, eu falei para ele, tem uma banda nova aí no pedaço. Ela é mesmo, ouve, porque vale a pena. E ele é um crítico, ele é jornalista, né? E ele é crítico musical, muito, muito bem formado, muito bem conceituado. Né? Ele tem a casa dele assim, uma parede assim de CDs de vários, então ele conhece. É seu irmão? É, meu irmão. Tem que vir aqui dar entrevista no Despluga Podcast. Vou falar para ele, eu já chamei ele, mas vamos marcar um dia para ele vir aqui. Então ele assim, eu falei para ele, tem uma banda boa. E como é o nome? Legião Urbana, tem um disco muito bom. Eu ouvi o disco, achei o disco muito bom. E eles são aqui de Brasília. Sim. E aí ele, é mesmo, não vou ouvir. E ele ouviu, e é mesmo, é legal a música, muito boa. Aí o Legião, né, lançou o segundo disco. E aí o segundo disco para mim é um dos melhores da banda, né? Se não o melhor, um dos melhores da banda. O disco 2, né? Sim. Aqui em Brasília, principalmente os anos 80, né? Que todo mundo fala, os melhores anos foi os anos 80. Eu tenho até uma certa inveja, brincadeira. Porque todo mundo fala, porque eu eu sou dos anos 90, eu sou novinho. Então, mas todo mundo fala que tanto na questão de cinema, novela, desenhos, animes, a música dos anos 80 era sem igual. Deixa eu fazer fazer um parênteses aqui. Porque eu falei que só o pagode salvava, né? O sertanejo tem salvado também. Tem alguns músicos sertanejos têm salvado, tem alguma criatividade aí, eu consigo ver alguma criatividade no mundo sertanejo. Esse sertanejo mais universitário? Sim, universitário. Sério? Consigo ver alguma coisa boa aí. Cite exemplos. Henrique Juliano é bom. Sim. Jorge Mateus, tem vários, mas até os mais antigos, né? Também são bons. O Zezé... Os raízes, né? Eles são bons, né? Mas eles... A pegada deles é mais regravações, né? Eles não criam muita mais. Eles criaram, né? Parece que veio a veia criativa, parou, e agora eles regravam. Como o Roberto Carlos também, né? Parou de criar e só regrava. O cenário musical no Brasil mudou muito, né? Porque antes, de fato, o sertanejo raiz era muito forte, né? E o próprio rock, né? Que dos anos 80, Brasília, por exemplo, era a capital do rock. Daqui saiu Cássia Eller, daqui saiu Capital Inicial, Legião Urbana. Então saiu grandes nomes da música brasileira daqui de Brasília, né? Hoje, se você vê, são músicos, baita músicos, que você fala, caramba, né? Sim. E a gente ouve muito, mas o Fagner, a gente ouve muito no carro, nas nossas viagens o tempo todo, essa galera mesmo aí. Sim, legal. Kid de Abelha, por aí vai. Como nossos pais, Elis Regina. A gente escuta isso aí tudo. Legal, bacana. Mas você acha que tem alguma coisa a ver com a questão da cultura do Brasil também, Euclides? Porque hoje em dia, por que eu falo em relação à cultura do Brasil? Porque ao decorrer dos anos, até com o avanço da tecnologia, as pessoas com muito acesso à informação, meio que atrapalha um pouco na questão da criatividade em escrever boas canções, porque nós estamos vivendo um tempo, né, de Spotify, as plataformas digitais. Antigamente os cantores, as bandas e tal, eles, para preparar um disco, levavam um ano. Então gerava aquela expectativa dos ouvintes, dos fãs, de tipo, vai lançar o CD. E quando lançava, a galera ficava louca para comprar os CDs e tal do ano e tal. Hoje em dia não, hoje em dia o acesso é muito facilitado. É muito fácil. Né? Tem muita facilidade de acesso, acessa
informações incríveis. Você acha que assim. interfere um pouco nisso, nessa cultura? Cara, eu não acredito, assim, sinceramente, não acredito. Porque quando você é apaixonado por alguma coisa, você Sim. senta e faz. Você tem uma história de amor, você vai escrever aquela história de amor, você vai transformar aquilo em música. Eu acho que não é isso. Acho que realmente talvez exista, né, em algum lugar escondido essas obras, mas elas não foram. Talvez daqui a alguns anos apareça, né? É, Então eu acho que sim, alguém deve estar produzindo alguma coisa boa, né? Sim. Porque realmente está. O mar secou, né? Como É. não sai aquela coisa, fala, poxa, que música é porque, incrível, né? sabe qual a minha... E olha que eu sou de 91, gente. Mas eu sinto saudades, assim, sabe? De, por exemplo, o que tem estourado só é umas músicas que não tem uma... A gente tinha muita gente, né, cara? Você falou da Elis Regina, você falou do Fagner, do Belchior, você falou né, sei lá, essa galera toda aí da Tropicália, né? E entra também Caetano Veloso, Chico Buarque. Pô, Chico Buarque é um compositor extraordinário, né? Aí entra o Gilberto Gil, aí você tem... É uma galera muito forte. Aí você tem, por outro lado, a Jovem Guarda, com Roberto, com Erasmo, Vanderleia, Aí você tem a turma do Dor de Cotovelo, que é o Amado Batista, né? E vários outros aí que tinham essa... né? Tem também aquele cara que faz músicas para novela. Me faltou o nome dele aqui. O Erasmo Carlos, né, também, que o parceiro José lá do Augusto, Roberto. né, faz músicas para novela, Sim. né? E muitos outros. Então, aí agora você tem quem? Assim, quem? É até difícil, né? Quem se destaca no cenário nacional? Não tem nada, não tem uma produção. Se fosse assim, esse cara produz continuamente música boa, música de qualidade. Não tem. Sim, né? sim. Você tem que se recorrer a regravações. Sim. Aí você tem uma galera nova que gravam. Você tem uma Maria Bethânia que continua gravando legal, né? Mas também faz muita regravação. Sim. Você tem aí as meninas da Bahia, né? A Ivete, que também grava músicas antigas, mas sempre está tendo alguma coisa nova, mas sempre aquela música de estação. É verdade. O carnaval, aí lança uma música, e lança, e para. Não é mais aquelas músicas que ultrapassavam gerações, né? Exatamente. Porque quando nós lembramos, igual você falou, tantos nomes aí de cantores que tem várias músicas que passam de geração em geração e o povo tá ali cantando, né? Sim, sim. E é interessante. Porque marcou, isso. né? Sim. Marcou. E aí, do cenário internacional também. Eu ia falar eu estava falando do Green Day, mas tem a Adele, né? O Ed Sheeran. Sim. Tem muita gente boa no mundo Bruno internacional. Mars. Sim, tem muita gente boa. É um pop assim mais... No Brasil é que parece que... O Brasil era... em Portugal, por exemplo, recebe muita influência musical do Brasil. Os cantores estão lá o tempo todo fazendo música. As nossas novelas passam lá. Então, eu consigo ver a cultura brasileira lá muito forte, né? Mas a gente aqui, quando chega aqui, fala, mas quem que nos salvará? Tipo, quem representa o Brasil? Né? A gente tem que pegar essa galera, ou do sertanejo... Posso fazer uma pergunta polêmica para você? Pode. Você não é de fugir, não? Não fujo nada. Vamos lá. Não sou saboneteira. Ah, é? Sem sabonete. Aqui no Despluga não tem sabonete, não. O que você acha de Anitta? Ela tem sido o símbolo hoje, né? Que, querendo ou não, gostando ou não, Anitta meio que furou a bolha, né? E hoje ela é reconhecida mundialmente, né? Dos Estados Unidos e tudo, enfim. Mas tá bom. O que você acha sobre a música, da música mesmo da Anitta? Não é o meu estilo, né? Sim. Então, assim, eu cometeria um pecado de é ruim ou é boa. Eu sei, assim, eu não consigo... Qual é a obra dela? Eu vou por esse caminho. Qual é a obra que ela representa? Que ela representa. É funk, não sei o que, é música dançante. Assim, o meu irmão uma vez me falou uma coisa que me marcou. A gente estava comentando, assim que o Michael Jackson morreu, a gente estava comentando sobre ele. E aí, aquelas polêmicas todas que ele se envolveu naquela época, até depois, né, essas polêmicas passaram, né? Mas uma coisa que ele me falou foi uma coisa que ninguém fica
20, 30, 10, 15, 20 anos no topo das paradas se não tiver qualidade. Sim. Provavelmente a Anitta tem qualidades, né? Se as qualidades são boas, se leva o público para o caminho bom, para o caminho mau, eu não posso avaliar. O que eu posso dizer assim, ninguém consegue ficar no topo de uma parada brasileira ou americana ou de língua espanhola por um período de tempo grande se não tiver competência. Então, alguma competência, alguma qualidade, com certeza ela deve ter. Sim. Tá boa essa resposta? Assim? Não, tá ótimo, tá ótimo. Saiu bem. Não, fica tranquilo, não vai ser cancelado não, saiu bem. Mas assim, vamos mudar um pouquinho aqui o assunto, que a gente falou já de muito em relação à música e tudo, mas eu queria falar com você agora um pouquinho sobre fé. Em que o Euclides acredita? O que rege a sua vida? Fé é o poder que você tem de pegar as coisas que não estão realizadas e realizá-las. Trazer o que está no campo invisível para o campo visível. É a certeza das coisas que você não consegue ver, mas que você consegue acreditar que elas possam se transformar em realidade. Isso é fé para mim. Sim. Né? Mas o que é Deus para você, então? Vamos lá, vou apertar um pouquinho mais. O que é Deus para você, Euclides? Deus é o supremo de todas as coisas, que conecta todas as coisas, que não tem tempo passado nem tempo futuro, que ultrapassa a capacidade visível humana de tempo. Então Deus é atemporal. Ele é esse que tudo conhece, que tudo pode e que pode realizar tudo. Sim. Você enxerga propósito na sua vida? Você já sabe detectar qual o propósito da sua vida, qual a motivação da sua existência? Principalmente, eu até estava conversando esses dias atrás com você mesmo, eu acho. Estamos chegando a 7 bilhões de pessoas no mundo, né? E existem pessoas que Deus coloca nas nossas vidas. Você, não pediu para ser filho da Dona Laura, e Deus te colocou sendo filho da Dona Laura. Como você enxerga a sua existência nesse mundo, nesse sentido? Dona Laura é uma matriarca, né? Extraordinária, uma mulher extraordinária, uma mulher que, com vários filhos, né? Pequenos, veio morar em Brasília, saindo do Nordeste, né? E conseguiu criar todos os filhos, e nenhum deles, foi pro lado ruim, né, da vida, né? Sim. Criou coisas boas para todos nós, e então é uma pessoa hors concours. E eu tenho o maior orgulho de ser filho da Dona Laura. Se eu tivesse que escolher de novo, eu escolheria ser filho dela. Se eu tivesse que escolher de novo tudo o que aconteceu comigo, eu escolheria de novo estar do lado dela, porque sim, ela representa todo esse poder que uma pessoa tem de criar coisas boas. Minha mãe saiu do zero, do absoluto nada, para que os filhos dela hoje todos sejam formados, tenham uma faculdade, todos têm um caminho, Então, assim, é uma mulher extraordinária, uma mulher admirável. E eu tenho orgulho dela. Meu propósito é me conhecer o mais profundo que eu puder de quem eu sou, e me conhecendo, eu acho que o maior desafio de qualquer pessoa é cumprir o mandamento, uma passagem que tem na Bíblia, que é fazer para o próximo aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Esse é um desafio. Não existe fé, não existe amor, não existe nada que seja feito se você não conseguir transformar o seu próximo em você. Se colocar no lugar do seu próximo, porque você é o seu próximo. Então você se olha e fala, pô, se fosse eu ali naquela situação, como eu agiria, né? Como o Euclides agiria sendo o Silas? Como o Euclides agiria sendo a Marivânia?
como Euclides agiria sendo a pessoa que está nos assistindo agora? Sim. Então, essa pergunta que eu faço, como eu agiria? Então, a partir daí, eu consigo ter uma relação com as pessoas, porque eu me coloco sempre no lugar das pessoas. E assim, eu me liberto porque eu consigo ver nas pessoas eu, entendeu? Com certeza eu faria a mesma coisa, entendeu? Sim, então, é isso, é evoluir nesse sentido, como pessoa, como ser humano e crescer no amor, né? Sim. Que a gente precisa externar às outras pessoas. Você falou sobre essa questão de se colocar, né, no lugar do outro e tal. Fazer uma pergunta que até você vai até sorrir, mas o que é curiosidade mesmo. Se fosse para você escolher viver um mês, assim, digamos um mês, no lugar de uma personalidade, alguém muito conhecido, você gostaria de estar no lugar de quem? A partir dessa experiência minha aqui hoje, né? A partir de hoje, isso. Né? Se eu não fosse essa experiência que eu escolhi viver como sendo o Euclides. Sim, isso mesmo. Né? Alguma personalidade. Por exemplo, eu teria, assim, queria conhecer um pouco mais a vida do Silvio Santos. Entendeu? Ele foi o maior comunicador do Brasil, então eu me inspiro muito no Silvio Santos. Então eu queria um mês na pele do Silvio Santos, vendo todos os aprendizados, a bagagem de experiência que ele tem na comunicação. Entende? Legal. Bom, nesse sentido, eu queria ser uma pessoa, eu queria ter essa experiência como uma pessoa que pudesse mudar o mundo. E tem uma pessoa que pode mudar o mundo. Sim. Você sabe quem é? Sim. Então, assim, eu queria ser essa pessoa, eu queria viver um dia não, um mês, um ano na vida do Elon Musk e ter a capacidade que ele tem de mudar o mundo, de mudar as perspectivas das pessoas, a vida das pessoas, porque ele tem esse poder. Sim. Não é um poder, é o dinheiro, não é o dinheiro. É tudo que ele representa. Eu vou criar um chip que vai ajudar as pessoas que têm deficiência física, que tem uma deficiência cerebral, que tem que não pode, que não tem movimentos. Isso é ajudar, né? Isso é extraordinário. Sim. Eu vou ajudar as pessoas no meio da Amazônia que não conseguem se comunicar com ninguém. Essas pessoas vão ter acesso à informação. Sim. Eu vou ajudar as pessoas que estão no meio da guerra da Rússia contra a Croácia. Essas pessoas, todas as estações de comunicação, de rádio, televisão, foram bombardeadas. Eu vou promover informação para essas pessoas. Sim. Então, é uma pessoa que consegue... E a maioria das pessoas não consegue ver isso. Uhum. Não consegue ver a importância que ele tem. Sim. Né? No contexto mundial. Sim. Mas é uma pessoa que realmente faz a diferença. Tem muita gente que faz muito discurso. Eu vou ajudar, eu vou fazer isso, eu ajudo o pobre, eu ajudo... Mas você vê, a pessoa é vazia, é só discurso, né? Uhum. Mas quando você olha para um cara igual ele, que além de todo esse poder de criativo, agora tem uma inteligência artificial que responde às questões do X, né? Sim. Então, além de todo esse poder criativo, ele tem o poder também do dinheiro. Sim. Né? Se não fosse assim, não teria comprado o X, né? Comprou porque aí agora está negociando. Não sei se vai ser ele que vai comprar o TikTok, mas está negociando para comprar. Está nessa negociação. Está nisso aí. Então, daqui a pouco consegue influenciar mais pessoas, consegue levar conhecimento, informação a mais pessoas. Assim, eu admiro ele. O Elon Musk, ele conseguiu acabar com uma das maiores frases motivacionais dos coaches. Foguete não dá ré. Ele provou que dá ré. Ele acaba... Não é verdade? É verdade. Ele frustrou os coaches aí. Todo orgulho dos astronautas que estavam lá e iam morrer, né? E ele... Cara, é verdade. Se você olhar a quantidade de pessoas que ele já ajudou, e assim, ninguém chega assim, parabéns, cara, você salvou os astronautas lá, você foi lá, mandou a nave lá buscar os astronautas. Não vira pauta de notícia, né? Pauta, né? Uhum. Mas assim, existe uma multidão silenciosa que consegue ver isso. Sim. Né? Sim. E essa multidão silenciosa, ela vai crescer, ela está crescendo, vai crescer. Muita gente vai começar a olhar, poxa, esse cara realmente faz a diferença para o mundo. Eu gosto de pessoas que fazem a diferença para o mundo. Então, ele te inspira, de certa forma? Sim, com certeza. Né? Nesse sentido, sim. Eu queria ter mais poder de influenciar, de poder de fazer diferença para a humanidade. Sim. Então, naquilo que eu consigo fazer,
eu faço, mas assim, eu falo assim, se eu tivesse nascido 10 anos na frente, 10... Sim. Eu falo Você já pros meus parou para filhos. pensar sobre isso? De tipo, eu queria nascer em algum tempo da história. Se não fosse esse tempo na qual você vive, qual tempo da história você viveria? Você gostaria de ter essa experiência? Eu acho o tempo de 50 muito romântico. Sim. Os anos 50? 50, 60. De 50 até 60, quando explodiu o rock, quando aqueles carrões, aquelas coisas dos anos 50, aquelas mulheres de saias, de vestidos longos, de roupas. Aquilo ali eu acho lindo. Você ia vivenciar um pouco da guerra, né? Da foi logo guerra. depois. A guerra terminou em 45. Foi em 46. 45. Você ia pegar, tipo, resquícios da guerra, né? Da Segunda Guerra. Porque depois da Segunda Guerra, as sociedades... Dois movimentos que acho que mudaram o mundo, né? A guerra e a queda do muro, né? Sim, de Berlim. Então, esses dois movimentos mudaram as perspectivas até hoje, né? Agora a gente está vendo aí que está mudando novamente. Vamos ver o que acontece. Verdade. Que massa, Euclides. Legal conversar com você sobre essas coisas. Vamos lá, vamos entrar agora em política, então. Vamos lá? Vamos. Você falou de Elon Musk. O Elon Musk, ele tá ali sendo o braço direito ali do Trump, né? Saiu as últimas notícias aí da taxação, da famosa taxação aí que os países estão enlouquecidos em relação a isso. O que você enxerga em relação a isso? Sobre essa decisão do Trump em taxar os países, o que você, como até empreendedor, né, consegue ver? Cara, como empreendedor, eu vejo o seguinte, impossível o Trump estar errado. Não tem como ele estar errado. Ele tem que estar certo. Imagine que você é presidente de um país em que todo mundo cobra de você 80% de taxa. E você cobra de todo mundo 5%. Todas as empresas que poderiam produzir no seu país vão produzir em outros países, porque produzindo em outros países, elas vão vender para você com taxa zero. Né? Sim. E se ela produzisse no seu país, você teria dificuldade. Primeiro, o dólar, você vai estar produzindo... Esse microfone aqui, se ele for produzido nos Estados Unidos, ele vai ser produzido em dólar. Então, ele vai ser produzido com a mão de obra mais cara, vai ser produzido com componentes mais caros, todos avaliados em dólar. Se ele for produzido na China, ele vai ser produzido em ien, com todas as taxas em ien e provavelmente vai ser bem mais barato, né? Então, de repente, ele fala assim, não, a gente tem que romper com isso. O Brasil, por exemplo, eu não sei exatamente a taxa, mas o Brasil me parece que cobra dos Estados Unidos 80% e os Estados Unidos cobram do Brasil 5%. Agora parece que vai... O Brasil está na... imagine 3 grupos, né? O primeiro grupo, Sim. O segundo grupo e o grupo da China, que é o Sim. grupo de 104%, né? Uhum. Tem o grupo do meio, o Brasil está no primeiro grupo. Sim, o grupo menos afetado. Então, é como se o Trump protegesse um pouco o Brasil. Né? Não estou dizendo que ele fez isso, estou dizendo que ele está pensando no país dele, mas Sim. assim, ele não chegou para o Brasil, vou dar uma taxa de 80%, de 100%, não. 25% é uma taxa razoável, né? Bom, então... isso vai... qual é a intenção dele? É um plano, né? Assim, eu penso, né? É um plano bem estruturado, bem organizado, bem pensado de reindustrializar o seu país. Porque o que ele vai dizer? Olha, você produz essa caneca Despluga aqui. Tá. Você vai produzir essa caneca, você está produzindo ela onde? Estou produzindo na China. Bom, se você produzir na China, você pode vender para os Estados Unidos, que é o segundo país mais consumidor de canecas do mundo, vamos dizer assim. Você vai pagar 104% de juro, de taxa, para você vender essa caneca aqui nos Estados Unidos. Mas, eu te dou uma alternativa. Você pode vir produzir nos Estados Unidos a caneca e você vai ser taxado em 0%. Então, o que acontece? Aí a gente vai para a Apple... vai para as lojas de roupa, vai para as grifes, vai para essa galera que produzia pagando
não é desonesto, porque tá dentro é legal, mas é assim, abusivo, né? Você produzir as coisas fora, vender para dentro e você entende? Entendo. Então, o que ele quer é isso, é reindustrializar os Estados Unidos. Há 50 anos atrás, vamos colocar 30 anos atrás, se não me engano, eu estava vendo um gráfico, os Estados Unidos tinham 70%, 80% de indústrias, né? O país era industrializado e 70%, 80% do que ele produzia era feito lá nos Estados Unidos. Hoje isso é 30%. Entendeu? Caiu bastante. Então, é como no Brasil. O Brasil ninguém produz nada aqui. O cara é dono da van, né? A van, o velho da van lá, né? O velho da van. Vamos falar do velho da van, não. Vamos falar da Riachuelo, Sim. da CIA. Eles produzem tudo fora do Brasil. Por quê? Porque o Brasil é caro para produzir. Você tem a CLT, né? Um trabalhador que vai trabalhar 6 por 2? 6 por 2? 5, a polêmica que teve aí, né? A escala 6 por 1. Então ele é caro. Ele é caro para o Brasil. O Brasil é caro para produzir. Sim. Você vai produzir. Aí pensa assim, bom, se eu produzir aqui, eu vou ter que eu tenho que colocar uma mesa distante da outra, tanto centímetro, porque se passar 1 centímetro é idêntico à escravidão. Eu tenho que fazer isso aqui, daquilo ali, porque senão eu vou ser multado pelo Ministério do Trabalho. Eles não podem dormir. Direitos humanos cai em cima. Não pode dormir no mesmo quarto porque é similar à escravidão. E aí começa um monte de coisas que inviabilizam o país como país produtor. O Brasil hoje é inviabilizado totalmente como país para ser industrializado, né? O Brasil está longe de ser um país de primeiro mundo? Muito longe, mas a gente chega lá. Então, o que acontece? O cara vai lá, o cara dono vamos pensar aqui, da CIA não, outra loja qualquer aí, Pernambucanas, dessas grandes aí. Bom, se eu vou contratar aqui 500 funcionários, colaboradores, vai me dar uma dor de cabeça danada, vou ter fiscalização do Ministério Público o tempo todo, vou pagar imposto, vou pagar taxa, vou ser multado, porque não deixa de ser multado. E o cara fala, eu vou lá na China, fala assim, produz isso aqui para mim. Quanto você me cobra para me entregar isso aqui pronto? X. Aí ele chega aqui no Brasil, pergunta para o nosso ministro da Fazenda, ministro, quanto que eu vou pagar de taxa se eu importar esse produto aqui? Ele, é X. Você vai pagar X de taxa. Vai pagar X de taxa. Aí pega aqui, se eu fizer aqui, eu produzindo aqui na China, mais a taxa que eu trago para o Brasil, vai sair a X. Eu posso vender a Y. Se eu produzir aqui no Brasil, né? Com toda e mais a taxa, quanto que eu vou? Vai sair? Ele vai avaliar o custo de produção de cada produto e vai acabar produzindo fora. Sim. Porque ele vai receber o produto pronto, vai pagar a taxa devida ao governo e vai poder comercializar o seu produto. Sim. Então, um produto que ele iria pagar no Brasil, digamos, o produto final com toda a mão de obra, ele iria custar R$10, talvez produzindo fora vai custar R$1. Sim. Aí ele traz para o Brasil o produto que ele iria vender para o consumidor final, digamos, colocando 100% em cima, ele ia vender por R$20, né? 10 mais 10, né? Sim. Ele vai ganhar 100%. Aí ele produziu a R$1, porque ele produziu em grande quantidade, chegou para ele aqui com taxa de 100%, digamos, R$1, R$2, ele pode vender a 15. Ele vai ganhar mais, vai vender mais barato e o consumidor vai ter um produto mais barato também. Sim. No final das contas, ele vai escolher produzir fora. Sim. Esse é o problema do Brasil. Geralmente é isso. Mas assim, essa movimentação acabou deixando em desconforto até a marca queridinha do mundo, né? Que é a Apple, né? E eu estava até conversando com seu filho, Fagner, e Fagner também manda bem, ele conhece bastante sobre isso. Até falei para ele, vou te entrevistar lá no Despluga. Ele, não, eu sou de trás das câmeras. Mas ele falou uma coisa que eu queria ver a sua percepção a respeito disso. Ele estava comentando, né? Porque todos os caras que pensaram na marca Apple é dos Estados Unidos, mas a produção é da China, né?
Então, porque assim, a Apple, não é só a Apple. Qualquer marca vai querer produzir mais barato para vender mais caro. Sim. Isso é normal. Qual é o prejuízo do país? Com essa produção que eu falei para você das Riachuelo, Pernambucanas da vida, ela produzir lá, a perda do Brasil é enorme. Perde emprego, perde imposto, mão de obra que deveria estar empregada vai ficar ociosa, né? Postos de trabalho são perdidos. Está usando a mão de obra estrangeira porque a mão de obra brasileira é cara. Mas isso é uma gestão governamental. Mas será que existe algum receio, não sei, por parte do Trump em relação à questão da potência mundial? Porque os Estados Unidos, até então, é a grande potência mundial, certo? E a China que tem desenvolvido bastante, aí até em relação a essa questão de tecnologia. Vou te fazer uma pergunta. Sim. Qual foi a grande criação da China? O que a China criou de... Qual foi a grande invenção da China? Qual foi a grande descoberta da China? Quais são os prêmios Nobel que a China recebeu? Então, se você... Um país que é uma potência, não podemos negar isso, é uma potência, mas o que ela vende barato é mão de obra, né? É mão de obra e produtos baratos. Por quê? Porque você pega... A gente vê os carros na rua, né? A gente compara, né, a aparência deles com os carros alemães, cara. É muito parecido. Então, você tem aquela similaridade, você fala assim, tem alguma cópia aí, né? Não deixa de ter. Então, você olha assim e fala, poxa, o cara lá na Alemanha pagou $1 bilhão de euros, né, para criar um projeto. Esse projeto colocou no papel toda uma produção. O cara olhou assim, cara, vou copiar aqui. Zero, pagou nada, copiou, colocou, vendeu. Então, tem essa questão da China ser uma potência, não podemos negar. Mas tem esse lado também, a gente vai viver sem a China. O Brasil vende muito para a China, né? A gente não consegue viver nem sem o primeiro, nem sem o segundo. Sim. O primeiro é a China, o segundo são os Estados Unidos, né? Que mais consomem produtos brasileiros. Então a gente precisa dos dois, né? É verdade. Assim, de fato, o Brasil, já ouvi vários comentaristas políticos, sociólogos falando que o Brasil não sobrevive sem os Estados Unidos. De jeito nenhum. Não sobrevive mesmo. Nem um dia. Vou te falar uma coisa. Existe sabe o seu GPS? Você fala, você coloca no Waze ou você coloca no Maps, Google Maps, me leve para casa. Sabe aquilo ali? Sim. Se os Estados Unidos apertar um botão aqui, isso aqui acaba. É verdade. Você não tem mais. É verdade. É tudo lá. A gente tem outros... Aí, claro, a gente vai procurar outros padrões de mapeamento, mas tudo nosso é baseado no mercado americano. Então a gente não... E também a China consome tudo da gente. Ferro, né, minério, vários produtos que a gente tem que vender. A gente não sobrevive sem os dois. Se a gente perder um, a gente vai passar muita dificuldade. Muita mesmo. Se a gente perder os dois... Mas eu acho que a gente não sobrevive sem os Estados Unidos, nem sem a China. Né? Talvez a China... talvez, né? Aí seria um papo mais pro Fagner. Isso de alguma forma pode beneficiar o Brasil, né? Se os produtos, se você não consegue vender para os Estados Unidos, de repente você consegue vender para o Brasil mais barato. Sim. Né? Sim. Você vai vender para o Brasil mais barato, tira um pouco disso aí e vai ajudar a gente. Eu não sei, isso aí é uma coisa... mais aprofundada, né? Mais profunda. Qual a sua visão, Euclides, em relação... Vamos entrar um pouco na tecnologia agora. Falando um pouco de cada coisa aqui, tá vendo? Tá sendo legal. Qual a sua visão em relação aos grandes avanços da tecnologia, principalmente... Você falou que ia falar de política e nem falou de política, né? Pois é, mas eu vou entrar, calma aí. Principalmente a tecnologia, principalmente na questão da inteligência artificial. Qual a sua visão a respeito disso? Cara, nós estamos só engatinhando. Nós aqui, eu tô falando nós, eu, você, a Mari,
seres humanos lá em cima. Imagina, hoje nós somos meio que cobaias, né? A gente está perguntando para o ChatGPT e ele está aprendendo. Sim. Aquilo ali tá... O ChatGPT já me chama pelo nome. Sem eu falar, ele já fala: olá, Silas. É coisa de louco. A gente tá treinando ele. Ele que eu falo, não é ele o ChatGPT. Sim. As inteligências, sim, né? Sim. Então, imagina que essa inteligência... você pega toda a biblioteca brasileira, de todos os... Brasileiro não, mundial... de todos os grandes mestres, de todos os grandes autores, pensadores, todos os pensadores, todos os filósofos, teólogos, todas as grandes mentes mundiais, e ele faça um scanner. De todos os tempos, né, Euclides? Imagina, cara, tem tudo ali. Tem. Tudo. E a gente vai chegar num patamar de que a gente não vai mais trabalhar serviço manual. Talvez vai chegar um dia que o governo vai falar assim: a gente vai dar um salário para todo mundo. Você acredita nisso? Sim. Acredito que você acha que profissões, vamos falar de profissões, que já está correndo grandes riscos de acabar? Vamos lá, eu quero entrar nesses assuntos mais espinhosos. Você sabia que lá nos Estados Unidos, fora daqui, não sei, na América, não sei, mas Estados Unidos, Europa, não tem frentista, né? Você mesmo abastece seu carro, né? Sim. Você sabe, né? Sim. Trocador de ônibus não existe. Esse telefonista, né? Aqui no Brasil também já acabou, né? Não, eu vi no Japão um vídeo, o pessoal tava achando até estranho o carro fantasma, né? Porque é o táxi que não tem motorista. Eu falei: meu Deus do céu, tá muito... Então, assim, vai chegar um ponto que serviço manual não vai ter. Sim. Não vai ter. Vai ter serviço de controle, de comando, mas serviço... você for trabalhar, fazer... Talvez algumas profissões sejam eternas, né? Como carpintaria. Sim. Né? Não sei, mas eu penso isso, né? Que Sim. vai chegar uma hora que a gente vai chegar num lugar tão grande. Você acredita na volta de Jesus? Muito. É o que rege a minha vida. É porque você está me perguntando isso, ele está olhando para o futuro. Sim. Mas eu vou te falar, esse futuro são 10 anos. A gente vai ver. A gente vai chegar lá. 10 anos é daqui para 2030. Sim. A humanidade... Muita coisa hoje é desnecessária já. Muita coisa. Aham. Claro que existe toda uma fisiologia, existe todo um grupo de pessoas, de sindicatos, que não querem Sim. que certas profissões desapareçam, né? Sim. Mas a tendência é essa. Teve até foi no ano passado, se não me falha a memória, a greve dos atores, né, de Hollywood, justamente porque queriam, né, Hollywood, as grandes produções do cinema e tal, queriam usar, né, o rosto deles, né, e tudo, mas usar num robô de inteligência artificial e tudo. Então teve uma greve louca e muitos artistas do Brasil, inclusive eu estava até vendo uma reportagem antes de ontem, eles criticando a nova trend que estava tendo aí nas redes sociais, que o povo estava colocando a foto e transformando em gibi, né, em animação e tudo, eles criticando justamente por ter esse receio e medo de ser trocados pela inteligência artificial para produção de cinema, para produção de... Existe muita coisa que vai desaparecer, não tem jeito. É como o fabricante de velas está brigando contra a eletricidade. Não tem como, não... É a mesma coisa que a gente comentou daquele dia, a gente estava conversando sobre a mídia tradicional. Sim. Não tem jeito, cara. Vamos proibir todas as mídias sociais do Brasil. Tá. Vai segurar quantos anos? Vai ser uma hora que vai dar um boom, vai furar essa bolha. Sim. Né? Porque não consegue, cara. Não, a tecnologia ela vai de uma forma que as pessoas começam a... E aí tem dois lados. Tem um lado bom, que é você
você desfrutar de toda essa tecnologia, tendo lado ruim também, que as pessoas começam a gente precisa de homens para a guerra, né? É verdade. Né? A gente não precisa de homens e mulheres para a guerra? Sim. Então... Gente, você que tá puxando as perguntas. Você acha que o mundo está caminhando para uma terceira guerra mundial? Eu não acredito em guerra no sentido de explosões. Eu não acredito nisso. Imagina hoje, por exemplo, dois países detêm o maior número de bombas atômicas do mundo, os Estados Unidos e a Rússia. Os dois têm as similaridades, né? A Europa, por exemplo, tem 10% do que tem os Estados Unidos. Então, é uma imbecilidade, né? Eu acho que hoje a guerra é mais a guerra da informação. Ideológica. É chamada a Guerra Fria. No campo depois das da Guerra ideias. Fria, né? Que a Guerra Fria foi a guerra Estados Unidos e verdade. Rússia. Depois da Guerra Fria veio essa guerra... Veio a guerra ideológica. Muita confusão informacional. Pronto, agora vamos falar de política, porque agora você deu abertura também. Essa questão da ideia das guerras ideológicas, elas afetaram principalmente com o advento da internet, da tecnologia e tudo. No Brasil, por exemplo, tudo polarizado. Por exemplo, a Rebeca Andrade ganhou lá a ginástica artística. O povo, ao invés de comemorar a medalha de ouro dela, estava discutindo se ela votou no Lula ou no Bolsonaro, né? Então a polarização está muito grande aqui no Brasil. E isso diz respeito até à questão da Fernanda Torres, também, que a galera não estava comemorando muito, né, a indicação ao Oscar, porque ela é de esquerda. Qual a sua visão a respeito disso? O que você pode trazer sobre isso? Queremos ouvir respostas de Euclides Arruda. Cara, a Fernanda Torres é uma grande atriz, independente de ideologia. Ela é e sempre será uma grande atriz. Eu vi, assim como a mãe, eu né? Eu vi a Fernanda. A estação, né? Acho que a primeira estação da mãe dela, filme maravilhoso, Estação Brasil, eu acho o nome. Acompanhei a carreira da mãe dela e dela desde os tempos que eu via novela. Sim, ela é uma grande atriz. É idiotice alguém falar que como você pode torcer para... É como alguém torcer contra a seleção brasileira porque o Neymar joga lá também. As duas coisas são idiotice. Sim. Tanto de um campo ideológico quanto do outro campo ideológico. O Neymar é o melhor jogador do Brasil, quiçá do mundo, né? É o nosso melhor jogador. A Fernanda Torres é a nossa Neymar do cinema, né? Ela representou bem o Brasil. O tema não deveria ser esse. Cara, aí você vai entrar pro lado crítico. Sim. Tudo bem. O filme, qualquer filme, ele existe para que você possa criticar. Sim. Né? Mas é um bom filme. Porque ele carrega uma mensagem, né? Sim. Aí você entra pro lado crítico. É um bom filme? É um filme que tem a melhor fotografia. A melhor fotografia, né? Tem equívocos históricos ou não tem? Sim. Isso aí pode ser discutido agora, discutir a qualidade atuação, da atuação. Eu acho que isso aí é chover no molhado. Sim. E também a qualidade do filme. O filme é muito bom. Eu vi o filme. Eu gosto dessa área de cinema e a minha mulher veio falando lá sobre... Quando eu vejo um filme, puxa, olha a cor, como o diretor tratou a cor dessa ele colocou, porque geralmente os diretores eles colocam uma assinatura na imagem. Eu bati na mesa aqui. Vocês tem problema bater na mesa agora? Não sei. Deu problema aí? Veremos na gravação. Produção. Então, eu estava falando da Fernanda Torres, né? Do filme, que o diretor olha os detalhes mesmo. Eu gosto de dessa cores. Área. Sim. Uhum. Então ele coloca lá a sua assinatura. Por exemplo, se você olhar naqueles filmes da Marvel, da Marvel não, desse Comics. Sim. Os filmes do Batman, aqueles filmes do... Ele é escuro, né? Ele é fechado, né? Você vê os filmes... Então, ali é a assinatura do diretor. Aí o meu filme, esse é meu filme, né? Você vai pro... Aí você fala, eu quero ver o filme do Villeneuve, eu quero ver o filme... É a assinatura do cara. Sim. Tem assinatura no filme da Ainda Estou Aqui. Sim. Tem assinatura. Você olha lá, você vê a assinatura do Walter Salles, né? Sim. Você vê que o tipo de cor que ele gosta. Ele pegou uma cor anos 50, que é né?
pegou aquela cor, né? Eu gosto dessa. Então, do ponto de vista artístico, cultural, eu não tenho críticas a fazer o filme. Sim. Mas, assim, em relação à questão da cultura mesmo, da polarização ideológica, você acha que os caminhos na qual estão sendo trilhados, principalmente até dentro das universidades, que surgiu até grandes polêmicas até a respeito da escola sem partido, não sei se você lembra dessas polêmicas aí, qual a sua opinião a respeito disso, de questão de doutrinação? Primeiro, a gente tem uma visão que eu acho que é equivocada, a visão de que polarização é ruim. Sim. Polarização não é ruim. Sim. É ruim, o que pode vir a partir daí. Mas até atingir esses meios, por exemplo, artísticos, da música, você acha isso é o que... ruim. Sim, isso é ruim. Mas ser polarizado, Estados Unidos, por exemplo, tem 2 partidos. Sim. Existem outros lá que fazem candidaturas independentes, mas o foco nos Estados Unidos são 2 partidos, republicanos e democratas. É verdade. Só um dos dois vão ganhar, um dos dois vai ganhar a eleição. Uhum. Por que aqui no Brasil é ruim a polarização? Não, só que o que a gente tem que fazer? A gente precisa de cultura, Sim. de saber respeitar o pensamento do outro. Hoje o que eu vejo nessa questão da polarização tudo é permitido ou tudo não é permitido. Então existe essa questão da dupla percepção das coisas, né? Então, se for do meu adversário político, nada é permitido. Se for do meu campo... E eu falo isso tanto de qualquer um dos campos ideológicos. Tanto os extremos é perigoso, né? Não, eu não permito que isso... Cara, isso é ruim, né? De você tem que pegar... Eu estava conversando com um amigo meu esses dias e ele estava falando, existe coisas boas na esquerda, existe coisas boas na direita. Por que eu não posso pegar coisas boas da esquerda e pegar coisas boas da direita, né? E quem disse que não pode? Pois é, mas nessa briga não pode. Isso é fato. É tão real isso, porque eu tenho uma amiga que ela falou que postou nas redes, ela é de direita, ela se considera de direita, e ela chegou a postar nas redes sociais dela a questão do filme, Ainda Estou Aqui. Ela foi taxada de esquerdista. Então a gente chegou nesse nível. Também. Foi? Já. Conte a experiência. Muita gente acha que eu sou de esquerda, né? Eu não sou de esquerda, eu não sou de... Sabe, assim... Eu não posso ser de esquerda, né? Porque a minha história, eu vim de baixo, né, cara? Eu vim do Nordeste, eu sou nordestino, cara. E tudo que eu creio no trabalho, não creio no Estado te dando as coisas, eu creio no trabalho. Embora eu entenda que o Estado também possa facilitar a vida de muitas pessoas carentes, muitas pessoas que precisam. Mas eu acredito mais no trabalho, acredito mais na competência, né? Sim. E acredito também que existem pessoas... Porque uma coisa que foi falada pelo presidente alguns anos atrás... E eu concordo, quem está com fome precisa de um prato de comida. Ele não espera para, você vai fazer isso, levar para uma entidade, vai ajudar, vai fazer... Não, ele precisa, naquela hora, ele precisa de um prato de comida. Sim. E essa pessoa que precisa do prato de comida, ela precisa ter o prato de comida para comer, para matar a sua fome. A única forma de ajudá-la é essa. Não adianta... com os discursos, não adianta, ele precisa do prato de comida. Resolveu aquilo ali, beleza, agora vamos falar de políticas públicas, vamos falar disso, vamos falar daquilo outro, mas primeiro vamos matar a fome desse cara aqui. Discutir sobre isso, criar projetos, né? Então é isso que eu acredito. É isso aí, gente, estamos chegando ao final já. Passa rápido, né? Passa rápido, já passou já 1 hora? Passa. Já? Eita, já até passamos do horário, gente. Mas é porque o Euclides, quando a pessoa tem muita... Você me perguntou, eu quero responder. Você me perguntou se o Brasil está longe de ser um país desenvolvido. Perguntei, né? Sim. Aí você começou a entrar em outros campos, aí eu deixo ele ir. Desculpa. Cara, o Brasil está longe. Está longe porque... Tem que mudar muita coisa na essência da cultura brasileira. Eu estava conversando isso com meu filho outro dia.
Nós vivemos num país que a pessoa ainda precisa dar a mão para a pessoa parar na faixa de pedestre. Levantar a mão. E olhe lá se para. Não é todos os lugares que para. Onde eu moro, as pessoas não dão a mão para parar na faixa de pedestre. Quando o carro se aproxima da faixa de pedestre, ele vai parar para a pessoa passar, independente dele dar a mão. Às vezes as senhorinhas vêm com a cabeça baixa e entra na faixa e a pessoa para. E alguns países mais desenvolvidos, alguns países, né, eles não importa nem que seja faixa de pedestre. Entrou uma pessoa na rua, o carro vai parar. Não vai buzinar, não vai xingar, não vai pedir para a pessoa andar rápido, vai parar e vai esperar a pessoa o tempo que for necessário. Se ela tiver de bengalinha passando a rua, vai esperar até dar o tempo dela sair e continuar a sua viagem. Então, eu vejo muitas coisas que eu olho assim, mas isso é só um exemplo. É uma questão cultural. Sim. Né? A gente tem muita coisa, muito problema ainda no Brasil de político. Nossa, né? A gente tem muita coisa errada que precisa ser resolvida. O jeitinho brasileiro tem que ser desfeito, né? Agora, por outro lado, o Brasil é um país maravilhoso, fantástico, extraordinário. Não existe nada no mundo que se compare ao Brasil. Nada. Fruto, plantação. Você tá me dando uma abertura para fazer uma pergunta aqui. Não existe nada no mundo, no planeta. E olha que eu conheço os Estados Unidos, eu conheço um pouco da Europa. Eu ainda não vi nada, eu vi muita educação, muita cultura, muita coisa que a gente não tem. Mas muita coisa que a gente tem, ninguém tem. Diga. É isso aí. Tem alguma perspectiva de retorno ao Brasil? Agora, nesse momento, nos próximos anos, não. Sim. Não, eu tenho uma missão, né? Eu tenho um projeto, né, de Europa. Sim. E quando concluir o projeto, aí eu vou ver o que a gente vai fazer. Mas o andar da carruagem, né? E aqui no Brasil eu tenho 2 projetos importantíssimos, né? Além dos meus filhos, né? Da minha família, da minha mãe, que mora aqui, essa senhora que eu falei no início da entrevista. Tenho Dona Laura, grande abraço, Dona Laura. Eu tenho o primeiro projeto, a Mari cuida mais do Fagner, né? Sim. E ela também me ajuda aqui no Despluga. E tem o projeto Despluga que você está tocando. E eu acredito muito em você. Acredito que você vai chegar do outro lado. A gente agora vai ter uma abertura grande. A gente vai correr atrás do que a gente precisa para sair do outro lado com esse projeto e crescer e transformar o Despluga no que a gente quer que ele seja. Então, eu conto com você. E assim, então eu estou tranquilo com relação a esses dois projetos principais. O restante é mais a questão de saudade, falta, né? Você sente falta da água de coco, você sente falta da comida, da feijoada, você sente falta de muita coisa. Mas isso aí a gente vai superando, né? Porque assim, para imigrar, eu falo sempre isso, falo para minha família. Para imigrar é preciso ter coragem. Não se imigra se não tiver coragem. Sim. Porque você vai deixar de uma vida de uma zona de conforto. Não importa onde e como você esteja no Brasil, você vai estar em uma zona de conforto. Você vai deixar isso e vai para um país que pode falar outra língua, pode ser a mesma língua, mas você vai sentir muita diferença do que você vive hoje. É isso aí, meu povo. Recado dado aqui do Euclides Arruda, programa super especial. E eu tenho uma pergunta para você. Eita, vamos lá. Eu já ia passar as suas considerações finais, mas manda lá. Rapaz. É o seguinte. O que você está achando desse projeto? Você me perguntou, agora eu te pergunto. O que eu tô achando? O que você achou? Agora que a gente praticamente finalizou, faltando algumas questões de setups, né? Mas o que você está achando? Eu tô achando surpreendente, desde quando você me fez o convite para poder apresentar o Despluga. Primeiramente, para mim foi uma surpresa, porque é algo que foi pensado com tanto carinho e sonho e dedicação como você pensou o Despluga, você entregar
para uma outra pessoa, tipo, dê continuidade nesse sonho. Então, para mim, foi uma carga de responsabilidade. Eu carrego essa responsabilidade e para poder tocar a altura na qual você estava já tocando aqui, né? E o projeto Despluga, eu sempre te falei isso, vou falar aqui gravado. Eu comecei a abraçar esse projeto, esse sonho, e o que eu mais tenho vontade hoje mesmo é fazer com que cresça mesmo esse projeto e a gente consiga alcançar essas metas aí que nós temos traçado aí. Vamos fazer o Teologando sábado de manhã? Bora! Se compromete com a câmera lá, ó. Bora fazer o Teologando. só que agora tem o seguinte, não depende só de mim, né? Tem toda a questão de pessoas, né, para te ajudarem nesse projeto. Isso. Eu vou viajar nos próximos dias, eu pedi para o Silas para que ele voltasse com o Teologando, porque é um programa importante para a gente, e a gente estava com dificuldades técnicas aqui de pessoas para ajudarem na produção do programa, porque a nossa produção não consegue fazer final de semana, né? Mas eu acho que é importante fazer o programa sábado, porque é um programa que já estava virando uma rotina, né? As pessoas levantavam cedo e ouviam alguma coisa relativa à palavra, ia ouvir ao vivo e comentar e participar. E eu acho que isso é importante. Então eu queria te desafiar, você achar uma forma, uma maneira de... Não precisa ser amanhã, né? Sim. Mas que nos próximos sábados você pense uma forma de planejar, e a partir do dia tal a gente vai começar um programa ao vivo aos sábados. Fechou. Eu gosto de desafio, sou desses. Fechou, com certeza. Vamos lá agora? Considerações finais aí, Euclides, manda um alô aí pra galera pra gente encerrar aqui o nosso bate-papo. Sou muito grato, né? A minha gratidão é profunda, né? Às vezes as pessoas falam, mas você é grato a quem? É grato à vida, é grato a Deus, é grato ao universo, é grato a tudo por me permitir estar do lado do Silas, da Mari, dos meus filhos, da minha mãe, né? Ter esse tempo que eu tive aqui produzindo. Já você lembra que você percebeu que a gente chegava todo dia cedo, saía tarde e às vezes não conseguia ver as coisas acontecer, né? Demorou para que a coisa mudasse, mas mudou. Então sou grato por tudo que aconteceu aqui. Quero te agradecer por apresentar o programa, por ter aceito esse desafio de tocar o Despluga. Eu acredito que você vai sair do outro lado. Acredito que a gente vai conseguir transformar o Despluga num grande sucesso. Não só o programa, não só o Teologando, mas o estúdio como um todo. E quero agradecer a Mari por ter deixado de buscar o seu filho para ficar com a gente fazendo até uma hora dessa com a gente até agora. A gente estava conversando, mas tinha gravação mais cedo e acabou que a gente resolveu fazer à noite mesmo, né? Sim. Então sou grato por tudo isso, obrigado, e a gente se vê por aí. É isso aí, meu povo. Então, não deixe de curtir, comentar, se inscrever nesse canal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá? E eu vou me comprometer numa coisa aqui com vocês. Você aí que curtir e comentar aí nos comentários aí. Eu quero não, vamos uma palavra legal, né? Tipo, hashtag Despluga Podcast. Vocês vão concorrer a uma caneca que eu vou dar, beleza? Uma caneca do Despluga que é feito pela Ideias de Mari DF. Tem que fazer a propaganda da Ideias de Mari, tá? Ideias de Mari DF. Corre lá agora no Instagram. Siga @Ideias de Mari DF. Ela faz essa confecção aqui, ó, gente, de canecas. E agora tá com a campanha aí de Páscoa, né? Caramba, já comprou, Euclides, aí pro povo? Vou comprar. Compra aí pra todo mundo, pra sua... E são lindos, né? São lindos. Cestas, são presentes lindos. Assim, geralmente o que a gente tem que falar para as pessoas é que elas saiam do normal, né? Despluga, né? Saia do normal. Justamente. Vá no Ideias de Mari DF, @Ideias de Mari DF, e peça uma cesta dessa de Páscoa. Incrível, né? Personalizada, hein? Personalizado. Né? Personalizado. Então corram lá, gente. Já fala lá com a Mari, que ela é muito caprichosa em tudo que ela faz lá, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Beleza? Ficamos por aqui em mais um episódio do Despluga Podcast. Até a próxima. Fui!